nosso maior problema não sejam os ratos, sejam os que fingem combatê-los. Lígia Fagundes Telles foi uma das maiores escritoras da literatura brasileira, com suas obras marcadas pela profundidade, sensibilidade e sua percepção social muito aguçada. Durante a ditadura militar no Brasil, sua importância se tornou ainda mais evidente, já que além de continuar produzindo as suas obras de altíssima qualidade, ela se destacou com uma voz corajosa e crítica diante do autoritarismo. Ela foi uma das únicas mulheres que conseguiram se firmar durante esse processo, enfrentando, além da repressão política, a censura e o silenciamento que muitas mulheres sofriam na época. Mesmo não escrevendo de forma diretamente política, Lídia abordava temas que refletiam a opressão, o medo, o silêncio forçado e os conflitos emocionais que aconteciam durante o regime militar. Um dos maiores exemplos disso é o conto Seminário dos Ratos, publicado em 1977. Nesse conto, um prédio tomado por ratos se transforma em uma metáfora que representa a corrupção, a repressão e o caos da sociedade durante a ditadura. Ela foi uma grande escritora e também muito importante, principalmente no período de resistência para a ditadura militar. Vários cantores e escritores também faziam as mesmas coisas, ou seja, colocavam pequenas indiretas para o governo dentro de suas músicas com o intuito de ir contra o governo. Mas, obviamente, o governo, como ele não queria que as pessoas fossem contra ele, eles também tinham a questão da censura. Se qualquer música não fosse adequada ou mostrasse qualquer coisa que estivesse indo contra o regimento, eles acabavam censurando aquela música. Com isso, eles tinham várias estratégias para poder mostrar para as pessoas que a ditadura não era muito aquilo que era mostrado ali em si. A chamada censura interferiu em algumas questões, né? E uma delas era justamente mostrar a realidade que de fato acontecia. Então, não só a Lígia, como outros autores desse período, em suas produções, falaram dessa realidade. E, além disso, ela também fala da questão feminina envolvida, né? Então, tem até uma obra focada nessa questão. E, para mim, a importância dela é tanto mostrar a realidade como demonstrar essa questão feminina também. Ela sendo uma representante feminina também, escritora, né? Vocês buscarem os nomes dos principais escritores ou os que receberam holofotes, digamos assim, não são tantas mulheres assim, né? Então, ela tem essa importância não só de mostrar a realidade, quanto também de ser uma representante feminina. As obras que ela escreveu na ditadura militar, por exemplo, aquela realidade que ela falou, também é uma realidade ainda de hoje, que nós mulheres buscamos pelos direitos, né? E ela trazer essa realidade sendo uma representante feminina e dando voz a personagens femininos também, isso demonstra a importância dela até hoje. E aí nós temos as obras são selecionadas nos vestibulares, dentre elas na FUVEST, na lista da FUVEST, que é as meninas, né? Então, temos essa importância sempre dessa oportunidade, não só oportunidade, que a palavra oportunidade não é correta nesse caso, né? Do direito que nós mulheres temos de participar da sociedade. Um dia o Paulo chegou em casa com uma garrafa de vinho francês. Ele gostava do vinho tinto, vinho francês. Ele disse: Lígia, vamos beber esse vinho para comemorar uma coisa ótima. Eu disse: comemorar o quê, Paulo? O meu cabelo já levanta porque já... Né? Nossos amigos caçados, outros que sabíamos, Herzog, Vladimir Herzog, morrendo, suicidado no doicode. Herzog, nosso amigo. Aí ele disse: vamos tomar esse vinho. Eu disse: por que, Paulo? Aconteceu uma coisa maravilhosa. Ele disse: o quê? O Paulo andava por toda parte, ele sabia tudo. Ele disse: eu estive sabendo hoje que o censor que pegou o seu livro, As Meninas, começou a ler. Chegou só até a página 50 e poucos e tal, achou o livro muito chato e não prosseguiu. Está libertado. Eu dizia: eu vou tomar essa garrafa e outra que você trouxe. Que maravilha. A Lígia foi muito habilidosa. Ela usou metáforas incríveis para falar de temas complexos.
E o que eu acho também importante destacar é o fato de ela ser uma figura feminina. Uma figura feminina fazendo uma crítica social em épocas de censura. Eu achei brilhante, acho brilhante. E a revolução não feminista com essas histerias, com essas coisas que não me agradam, né? Essas coisas, essas agressões. Não. Norberto Bobbio considera a revolução não feminista, a revolução da mulher, das mais importantes revoluções do século XX. Da mulher. Se a Lígia já deixou a gente desconfiado logo no início do conto, é porque tem coisa errada acontecendo. E para os políticos do conto, o que é mais importante? Resolver os problemas ou escondê-los? A gente vai falar sobre isso agora. Os ratos são nossos. As soluções têm que ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas? Essa frase nos mostra que, para eles, mais importante do que resolver os problemas era escondê-los. As mazelas, ou seja, os problemas sociais enfrentados na época, precisavam ser abafados. Preferiam manter as aparências do que mostrar a crise que viviam para a população. E isso reflete exatamente como era o período da ditadura. Censurar, esconder e disfarçar. A segunda que gastamos demais para tornar essa mansão habitável. Um desperdício quando podíamos dispor de outros locais já prontos. Com essa frase, a gente pode perceber principalmente que era literalmente uma fachada, ou seja, eles não se importavam como as pessoas estavam, como, por exemplo, não se importavam com a pobreza, com a fome, o que estava acontecendo em si. Eles só se preocupavam com a aparência que o governo deles ia propor. Ou seja, eles queriam que o governo deles aparentasse ser bom, por mais que tivesse estando em um caos. Ainda mesmo nessa pegada, a gente pode perceber que é uma forte crítica ao período da ditadura militar, onde as pessoas elas só queriam cobrir o que elas faziam de errado, ou seja, quem roubasse seria preso, quem fosse contra o governo também seria preso e seria torturado. Eles queriam esconder isso porque eles acreditavam que o medo tornava as pessoas obedientes, ou seja, que o medo mudaria as pessoas. No mesmo tempo, ela faz essa forte crítica dentro do livro dela, mostrando que eles não se preocupavam com o que realmente estava acontecendo, com a situação em si, só se preocupavam se eles seriam bem vistos para as pessoas de fora. A falta de solução só piorava tudo, como demonstra o trecho. Já estamos no 7º seminário e até agora nada de objetivo, que a população ratal já se multiplicou 7.000 vezes depois do primeiro seminário. Esse trecho é uma crítica direta à burocracia e à incompetência dos gestores. Eles se reuniam, discutiam, posavam para fotos, mas nunca tomavam medidas reais. Enquanto isso, os problemas se multiplicavam, tanto no conto quanto na sociedade brasileira da época. No conto Seminário dos Ratos, tem um trecho que mostra muito bem como eles lidavam com o problema. Não tentando resolver, mas tentando controlar o que as pessoas sabiam sobre ele. Nosso assessor vai pingando o noticiário por telefone, criando suspense até o encerramento. Quando viram todos num jato especial, fotógrafos, canais de televisão, correspondentes estrangeiros, uma apoteose. O que isso significa? Que eles estavam mais preocupados em montar um show para a imprensa do que realmente resolver a infestação de ratos, que no fundo representa os problemas sociais. É como se eles quisessem passar uma imagem bonita de que estava tudo sob controle, sendo que o problema só crescia escondido nos olhos da população. Enquanto isso, a população sofria. A fome, a miséria e o abandono eram realidade. Mas, Excelência, não sobrou nenhum gato na cidade. Já faz tempo que a população comeu tudo. Ouvi dizer que dava um ótimo cozido. Essa frase pode até parecer cômica, mas tem um peso enorme. As pessoas estavam tão desesperadas que até os gatos, caçadores naturais de ratos, foram consumidos. Uma metáfora dura para mostrar como o povo era o mais afetado pela omissão do governo. Comeram tudo, e o que não tiveram tempo de comer, levaram embora. Os ratos, eles invadem tudo. Eles saqueiam e destroem e levam embora. Podemos ver que isso é uma metáfora e uma crítica ao governo, que além de negligente também era predatório, explorava o povo e deixava a população na miséria. E o próximo que eu vou lançar agora no próximo mês, que será Seminário dos Ratos. O que é Seminário dos Ratos? Seminário dos Ratos. Seminário dos Ratos é um seminário dos ratos, entendeu?
pessoas ficaram combatendo tantos ratos, vários fizeram tantos seminários para combater os ratos estão aumentando, então os ratos se instalaram, fizeram o seu seminário. Então esse conto é o livro de contos, esse conto é a instalação deles, os ratos, viu? Eles então é que vão se instalar e debater os problemas todos, viu? Os ratos. Realmente são os ratos mesmo. Seminário dos Ratos, que também batiza um dos livros da escritora, tem feição alegórica, ao imaginar um banquete de burocratas que discutem o que fazer com os ratos que infestam o país, numa clara metáfora da revolta de uma população esfomeada e alienada do poder. O que significa para sua carreira esse lançamento? Bem, você sabe que cada livro, para o escritor, para mim, significa uma experiência nova, uma pesquisa, uma forma de busca. Afinal, a arte é uma busca. E então, através de um tratamento especial que eu dei a cada ideia nesse livro de contos, eu então pesquisei novas formas de linguagem. Como o conto foi escrito numa época bem complicada, né, num período de ditadura, talvez eu dissesse num tom mais ameno ou irônico, se eles não estavam preocupados demais com futilidades do que com as reais necessidades que se passavam na sociedade. Porque preocupar-se com qual é a lagosta que vai comer, com o arranjo de flores que vai ser utilizado, com o lugar que cada um vai dormir, isso não era mais, realmente não era mais importante do que a situação que empesteava a população. Olha, para mim, esse conto deixa 2 alertas importantes. O primeiro, no sentido de prestarmos bastante atenção em como a sociedade brasileira vive numa discrepância muito grande de hierarquia econômica, política e social. Então, acho que pensar a respeito de como as elites vivem e como a maior parte da população vive, quem tem o luxo, quem tem acesso, quem tem educação, quem tem saúde, etc., olhar um pouco para esse lado e para as discrepâncias e, nesse sentido, pensar em quem que a gente vota, né? Porque se é a sociedade que escolhe quem vai representá-la, acho que a gente precisa tomar um cuidado para ver se essas pessoas que são escolhidas por nós estão nos representando bem ou se só estão usufruindo das benesses que, hierarquicamente falando, elas têm. E um segundo alerta é no sentido de pensar no povo como uma força, pensar na maior parte da população que muitas vezes é tratada como escória, como ratos que ficam com os restos, né? Então, só que os ratos acordam e penso que de que forma a população pode acordar, desalienar, de que forma que a gente pode olhar para o mundo de uma forma mais crítica e entender que a força está no caso, nessa desalienação. O conto Seminário dos Ratos, de Lídia Fagundes, é muito mais que uma simples história sobre a infestação de ratos. Apesar de, à primeira vista, parecer apenas um enredo estranho ou fantasioso, logo percebemos que há algo mais por trás da narrativa. A autora utiliza elementos simbólicos e situações inusitadas para chamar a atenção do leitor e provocar reflexões. Ao longo do conto, vamos entendendo que a infestação é apenas o ponto de partida para algo muito maior, uma crítica sutil, porém poderosa sobre as questões profundas da sociedade. É uma história que incomoda, que provoca e que nos convida a olhar com mais atenção para o que está nas entrelinhas e perceber que o verdadeiro foco não está nos ratos em si, mas no que eles representam. Gastavam fortunas com aparências, enquanto o povo seguia à margem, sofrendo com a fome, o desemprego e o abandono. No conto, Lídia expõe a distância entre a aparência e a realidade, simbolizada pelos ratos,
que revelam a podridão por trás da fachada política. Enquanto os poderosos se reúnem em salões luxuosos, ignoram as dores reais da população, trocando urgências sociais por discursos vazios e jantares refinados. No começo, ninguém dava tanta importância. Os sinais estavam lá, mas eram ignorados. As conversas se repetiam, promessas eram feitas e nada mudava. Aos poucos, os pequenos incômodos viraram crises, os ruídos aumentaram e o medo se espalhou. Até que o problema se tornava insustentável, crescendo a ponto de consumir tudo. E no fim, quem mais sofria era sempre o povo. Não os engravatados à mesa, nem os que escrevem relatórios ou fazem discursos, mas os que pegam ônibus lotado, enfrentam filas em hospitais, vêm à casa alagar com a chuva e ainda assim são chamados de massa. Enquanto eles falam, o povo espera. Enquanto eles planejam, o povo sangra. A literatura, mais uma vez, rasga o verniz e mostra o que muitos fingem não ver. Calar um problema não o elimina, só o empurra para o porão. E lá, ele fermenta, cresce em silêncio, se infiltra nas estruturas. Até o dia em que ele explode, não como alerta, mas como tragédia. Porque quando o poder silencia, a realidade grita, e o que antes era um rato escondido vira uma praga institucionalizada. E no fim, sempre no fim, quem paga a conta é quem nunca foi convidado para o seminário.